Bom dia. Estamos aqui fazendo um vídeo anterior ao jogo da seleção brasileira contra o Peru. Eu já venho falando desde a Copa do Mundo quando terminou a Copa do Mundo, que o Tite tinha que sair da seleção brasileira. O treinador tinha que sair. Eu convoco aqui, na minha opinião, Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. O Tite dirige a seleção brasileira convocando jogadores que jogaram no Corinthians, que já passaram pelo Corinthians. Não convoca os jogadores do Palmeiras, certo? Eu falei para você que, inclusive, quando a seleção está cantando o hino brasileiro, o hino nacional, deveria, na realidade, cantar o hino do Corinthians, certo? Por quê? Porque há um clubismo, e isso já estou falando há muito tempo, não estou falando agora. Agora que o pessoal do Palmeiras se ligou, certo? Beleza? Agora que o pessoal do Palmeiras se ligou. Mas, na realidade, é isso aí. O Tite é incompetente. Não é ele o treinador. Tem o Xavier e o filho dele. O filho do Pelé nunca jogou bola. O filho do Roberto Carlos nunca cantou nada. Como é que o filho do Tite tem que ser treinador da seleção brasileira? Nunca treinou um time de futebol, nunca jogou bola. Como é que o cara tem que ser treinador da seleção brasileira, o filho do Tite? Brincadeira, palhaçada. O Tite é um supervisor, ele só fica aparecendo dizendo que é treinador. Mostrando a cara, sou treinador, coisa e tal, sou chefe. Mentira! Isso é um engodo. Isso é para enganar jornalista paulista que não fala a verdade. Jornalista de São Paulo encobra essa realidade. Xavier, o treinador, o filho do Tite, que não tem bagagem nenhuma, é ele que está botando os jogadores em campo, está treinando o time. O Tite fica só por trás. E na hora que o time joga, ele aparece como treinador, fazendo caras e bocas, é ator de cinema. É cinema que ele está fazendo. Palhaçada. Está enganando quem? Seleção brasileira, meu irmão. Respeito, cara. Jogo importante contra o Peru. O Peru vai bater, vai dar porrada, vai bater no meio do jogador brasileiro. O Peru vai bater muito, vai chegar junto, parceiro. Os pipoqueiros vão ficar pulando mais do que pipoca na panela. Entendeu? Há uma grande diferença. O jogador da seleção brasileira veste a camisa por obrigação. Joga na Europa, tem duas nacionalidades. Fala francês, fala inglês, fala espanhol. Jogadores brasileiros que estão nessa seleção do Tite, que é uma seleção da Europa. Certo? Tá aí, ó. Entendeu? Não tem amor à camisa e é o Brasil. Eles não vão jogar nada. Enquanto que Peru, Chile, todos esses latino-americanos, quando vestem a camisa, eles dão tudo que eles têm, muito mais do que nos clubes que eles jogam na Europa. Porque é a seleção do país, é a bandeira do seu país. Então, esses jogadores dos outros países da América Latina, quando vestem a camisa, eles dão tudo que têm. E por isso, essa é a vantagem. A disposição, o comprometimento, certo? A vontade. Tudo isso é superior à seleção brasileira de Armandinho, de toque para lá, toque para cá, toque para lá, toque para cá. O que é isso? De pipoqueiro, certo? Tem que entrar na defesa com a bola. 1, 2, dribla, vá, entra. Se for derrubado, é falta. Se for dentro da área, é pênalti. E aí, cara? Jogador brasileiro, no jogo contra a Venezuela, primeiro tempo, começo do primeiro tempo, gostei. Palmas. Marcação, dominou o meio campo, pressionou, tentou algumas jogadas. 20 minutos de seleção brasileira, como eu gosto, como o povo brasileiro está esperando acontecer. Contra o Peru, meu irmão, peruano não vai deixar barato não, meu irmão. Vai ter que ter muita garra e disposição para ir buscar o resultado. E nesse ponto, garra e disposição,
tenho certeza que a seleção já era. Entendeu? Eu estou falando isso antes do jogo, só de manhã ainda. É de manhã, sábado de manhã. Então, estou falando, a seleção brasileira vai perdendo a disposição, vai perdendo a garra. Jogadores latino-americanos, quando vestem a camisa da seleção do seu país, Peru, qualquer país latino-americano, os caras jogam com garra maior do que quando jogam pelos clubes. A seleção brasileira, não. Os caras parecem que estão fazendo obrigação. Certo? E esse treinador, Tite, ex-treinador, na minha opinião, ele não tá comandando a equipe. Eles não jogam para ele. O treinador dá o máximo. Não. A gente sente que falta comprometimento, falta vontade, falta garra, falta disposição, falta querer dar o máximo, falta superação. Só tem um jogador nessa seleção que prova tudo isso, que tem tudo isso e muito mais. Ele se chama Cebolinha. Ele se chama Everton Cebolinha. É um jogador, Cebolinha é um apelido, é super popular, mas ele joga muito. Ele está um nível muito superior a todos os outros. Eu falei no jogo anterior contra a Venezuela, é Everton e mais 10. E o maluco desse treinador de merda, chamado Tite, não botou o Everton do Cruzeiro, o Cebolinha, como titular. Então aqui é a minha revolta. Isso aí não é futebol. Isso aí não é seleção brasileira. É uma seleção de ex-jogadores, os jogadores do Corinthians, que passaram pelo Corinthians, por um treinador corintiano até na hora de fazer a convocação para a seleção. Certo? E o cara está mais perdido do que cego em tiroteio. Quem organiza o time é o Xavier, que não aparece. Ninguém convocou o Xavier para ser treinador da seleção brasileira. E o filho do Tite, ninguém convocou para ser treinador da seleção brasileira. E é eles que treinam a seleção brasileira. Palhaçada. Comissão técnica de merda. Não provaram nada. Como é que estão comandando o time no lugar do Tite? Tite é o quê aí, rapaz? Supervisor? Presta atenção. Esse jogo contra o Peru, a seleção vai ter que mostrar que tem garra, que tem disposição, que tem vontade, que é brasileiro. Se o Brasil perder para o Peru, eu quero aqui que o presidente Bolsonaro faça uma lei que o jogador que tiver outra nacionalidade perca a nacionalidade brasileira. Se o jogador que tiver para ser convocado para a seleção tiver outra nacionalidade, duas nacionalidades, que perca outra nacionalidade, que opta, que escolha ser brasileiro ou ser da outra nacionalidade. Não tenha duas nacionalidades. Por quê? É patriotismo. A bandeira do Brasil tem que ser, a camisa da seleção brasileira tem que ser a bandeira do Brasil. O cara, para vestir a camisa da seleção brasileira, tem que ter somente a nacionalidade brasileira, não pode ter outra nacionalidade. Por quê? Falta disposição, falta vontade de jogar, falta entrega total e respeito aos 5 títulos que a seleção brasileira conquistou, com o talento do jogador brasileiro, verdadeiro jogador brasileiro. Nossas porcaria com 2 nacionalidades que estão jogando na Europa. Empregadinho de europeu. Empregada doméstica de clube europeu. Então, preste atenção. Eu quero aqui pedir ao Bolsonaro isso. Acabou de 2, 3 nacionalidades. O cara tem uma só que é brasileira. Se pedir outra nacionalidade, tiver a outra, perde a brasileira automaticamente. Entendeu? Acabar
Esse negócio de seleção brasileira, jogador sem disposição. Contra o Peru, temos aqui uma orientação, algo para dizer aos jogadores da seleção brasileira. Vocês vão apanhar pra caramba, vão tomar porrada na perna, na costela, na cabeça, em tudo quanto é lugar. Vão apanhar de cima e baixo. Certo? Meu irmão. Copa América, maluco. Copa América. Exposição. Pátria. Amada. O Tite pirou de vez mesmo quando tirou Casimiro e botou Fernandinho. Aí, Fernandinho 7-1. Pelo amor de Deus. Fernandinho 7-1. De novo, Tite. Você é maluco, rapaz? Parece que ele falou que o Fernandinho foi selecionado numa seleção de jogadores da Champions League, um negócio assim, da Europa. Beleza. Você é treinador do Brasil, maluco. Europa que se dane. O futebol brasileiro, 5 vezes campeão do mundo, e acabou. Futebol europeu, treinador da seleção brasileira não é treinador da seleção da Europa. É seleção do Brasil. Os critérios de seleção têm que ser adequados ao futebol, ao conceito do futebol brasileiro, e acabou. Fernandinho, não. Atenção, Fernandinho, a família do Fernandinho. Eu falei para você no começo, para você pedir para sair da seleção. Por quê? Tite estava querendo colocar você na seleção para você se queimar, sofrer, certo? Junto com ele. Quando a seleção estava jogando mal, empate contra a Venezuela, o Tite botou o Fernandinho para tomar vaia, para ser vaiado. Fernandinho. O Tite não é teu amigo. O Tite quer fazer você sofrer. O Tite te odeia, na realidade. E quando ele coloca você em campo para tomar vaia, que o time está mal, é para isso mesmo, para você sofrer. Porque talvez o Tite diga, pense, sinta no coração, que o problema da seleção brasileira foi o Fernandinho. E ele tem que pagar por isso. Se a seleção for mal Copa América, o Fernandinho tem que ser penalizado. O seu treinador, Fernandinho, quer ver a tua caveira. E ver a tua contusão, Fernandinho. Sai da seleção. Entendeu? Eu falei isso para você antes. O Tite está indo para o caixão. Ele está querendo levar você junto. Fernandinho 7-1. Já avisei isso. A família do Fernandinho é gente muito boa. Gente evangélica. Gente que fala de Deus, Jesus Cristo. Então sai fora, irmão. Chuta a sua cama, o tornozelo. Chuta a cama. Aí ele vai inchar. O tornozelo vai inchar. Tornozelo, 15 dias de tratamento, volta ao normal. Então aí é o seguinte, você vai voltar aos seus treinamentos lá no teu clube, no City. Certo, Fernandinho? Chuta o pé da cama, né? O tornozelo, pá, inchou. Você não jogar na seleção. Que o Tite quer ver você tomando vaia, meu irmão. Vai botar você, se a seleção estiver perdendo, vai botar você para ser vaiado. Você pensa que é malandro, Fernandinho? Não. Cuidado com o Tite. Vamos lá. Jogo, parte técnica. Parte que me revolta muito, essa seleção aí me revolta. Eu já falei isso desde o começo da seleção. Tudo que está acontecendo, que os jornalistas agora estão vendo, eu já falei isso há dias atrás. Do começo, veja o meu primeiro vídeo, vídeo número 1. Esse aqui é o vídeo número 4. Eu estou falando e ninguém está me ouvindo. No Brasil, certo? Quando eu fiz o trabalho de conselheiro técnico e tático da seleção francesa, tudo que eu falava, o treinador Didier Deschamps fazia. Tudo que eu falava, os jogadores faziam. A escalação do time da França, campeão do mundo, fui eu que fiz. Certo? Conselheiro técnico e tático. Foi eu que fiz. Eles me obedeceram. Os franceses reconhecem meu trabalho. No meu Facebook tem mais francês do que brasileiro. Agora,
no meu país, que é o Brasil, eu falo, CBF não escuta, Tite não escuta, jogadores não escutam. Por quê, meu irmão? Porque eu sou negro? Pelé, o melhor jogador do mundo, é negro. Garrincha é mulato igual a mim. E aí, mano? Presta atenção. Se vocês não escutam o negão aqui, o mulato aqui, certo? Vocês estão ferrados, mano. Vocês vão se arrebentar. Porque eu sou brasileiro e estou aqui defendendo a seleção brasileira. Nada mais do que isso. Então, nada contra Tite. Nada. Só que eu não quero ele na seleção. Não dá, cara. O ser humano, o RG, o CPF, Tite, não tenho nada contra ele. Xavier também, nem o filho dele. Só que não dá. Seleção brasileira é outra coisa. Vocês podem ser muito bons no Corinthians. Beleza. Zico jogou muito no Flamengo. Na seleção não jogou nada. Há jogadores de clube e de seleção, como há treinador de clube e de seleção. Tite não serve para a seleção brasileira. Esse sistema que ele fez aí, de treinadores auxiliares, manda mais do que ele. Quem é esses caras para mandar na seleção? Treinadores de reserva? Treinador da seleção tem que ser o melhor. Ele no comando, falando ali, ó, o jogador. Não, pô, isso que está acontecendo aí, cara. Está acontecendo uma bagunça a nível da comissão técnica da seleção brasileira. Eu quero o Renato Gaúcho, treinador da seleção brasileira, e ponto, acabou. Entendeu? Nem que a CBF tenha que sumir do mapa. Acabou a CBF e a gente cria uma outra federação para aglobar todas as federações. Atenção, Romário, atenção, sobretudo Bolsonaro. Bolsonaro, você veio para resolver, não veio para ficar enrolando, não. Os jogadores da seleção brasileira não representam o Brasil. Já estou falando. Certo? Militares. Às vezes eu acho que os militares são mais frouxos do que os civis. Isso está aparecendo aí. Seleção brasileira, pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Não é possível que nós temos que ver um time jogar com a camisa da seleção brasileira uma merda. Treinado mal, escalado mal, selecionado mal, entrar em campo errado, a escalação errada, funções técnica e tática errada, tudo errado. Eu falei no começo da Copa América que os treinadores brasileiros têm que ajudar o Tite. Eu tenho uma ideia, uma proposta, que eu vou propor, que não temos mais um treinador. Se uma junta técnica de 4 treinadores treinando a seleção brasileira. Nada de delegar isso ou aquilo para cada um. Todos trabalhando para os 11 titular e realmente os melhores do Brasil em campo. Fisicamente, tecnicamente, taticamente. Uma comissão com 4 treinadores de futebol liderando a seleção brasileira. Em todo sentido. Reuniões e reuniões e reuniões. Os 4 sentam lá e decidem quem, o goleiro, o lateral, como vai jogar, o esquema tático, tal. Certo? Porque selecionar um cara como o Tite para fazer merda, pelo amor de Deus, temos que parar com isso, acabar com isso. E a seleção brasileira não é clube. Não pode ser administrada como uma comissão técnica de clube. Seleção, o nome já falando, seleção brasileira. Tem que ser uma coisa melhor em todos os níveis, inclusive na parte de organização técnica e tática, como treinador, como grupo de treinador. Certo? Então, eu acho que esse é o futuro, a seleção ter os 4 treinadores. A definição de técnica, tática, jogadas, criação de jogadas, organização de jogadas. Essa seleção não tem organização de jogada pelas laterais. O time adversário recua, a seleção fica meio
que o jogador individualmente tendo que resolver. Jogadas pelas laterais, 1-2. Coutinho, treinador chamado Coutinho do Flamengo, overlapping. Isso é coisa do passado, né? Tá, o cara toca no lateral, o lateral toca no atacante, o atacante toca na frente, o lateral passa na frente e passa a ser o ponteiro. O elemento surpresa na linha de fundo para cruzar a bola. Tite, o lateral direito, o lateral esquerdo tem que ser o elemento surpresa para entrar pela lateral e como ponteiro para cruzar a bola. É mole, cara? Parece que eu estou brincando aqui, rapaz. Essa brincadeira de treinador de futebol. Brincadeira e responsabilidade total de quem está dirigindo a seleção brasileira. Não tem jogada organizada pelas laterais, penetrações pela direita, pela linha de fundo da direita, linha de fundo da esquerda. É tudo no pé do jogador, ele tem que resolver. E quem resolve só tem um, que é o Cebolinha, o Everton. Essa seleção brasileira tem que ser Everton e mais 10. Eu já falei isso para vocês. Já estou falando desde o começo. E outra coisa, Everton joga no Brasil, o que prova que tinha que ter essa seleção mais jogadores que jogam no Brasil. Não botaram um monte de jogadores aí selecionados da Europa, jogadores sem interesse, jogadores sem dedicação, jogadores sem patriotismo, jogadores com 2, 3 nacionalidades, jogadores que não são só brasileiros, são europeus também, tem a nacionalidade europeia. O outro dia, Thiago Silva estava cantando o hino da França. Ele, a mulher dele e os filhos dele. Thiago Silva, ele, a mulher do Thiago Silva, os filhos do Thiago Silva, todo mundo cantando a Marselhesa, né? Cantando o hino da França. Esse cara brasileiro, Marquinhos, tem a nacionalidade portuguesa. Esse cara brasileiro, vocês estão de brincadeira. Seleção brasileira tem que ter jogadores só que tem uma nacionalidade brasileira e acabou. Certo? Então, preste atenção. Falta patriotismo a essa seleção. Os militares brasileiros não estão influenciando nada a essa seleção brasileira. Brincadeira, né, militares? Vocês estão fracos mesmo. Então, vamos nessa. Vamos falar a respeito mais do jogo contra o Peru. O Peru joga o futebol mais simples. Futebol que não é muito complicado. Não há muita novidade tática, não há muita novidade técnica. O Peru é uma equipe que joga o futebol primário. Primário. Não é um futebol que traz uma novidade tática, técnica. O time do Peru é jogadores pesados. Pesados. No corpo a corpo, eles são bons. Na infantaria, entendeu? Mas na artilharia, no passe, na jogada estramada, tabelinha, são fracos. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Né? Estou dando até um toque militar de guerra. Certo? O time brasileiro tem que tocar a bola, fazer o Peru correr, dominar o meio-campo, retendo a bola tocando. Os atacantes têm que propor solução, deslocar, pedir a bola, vivacidade, intensidade. Jogar sem a bola, jogar por música. O futebol tem música que você não escuta a melodia, mas você sente a cadência harmoniosa da jogada bem feita. 1, 2, 3. Eu toco para você, toca ali para o outro e eu recebo lá na frente. 1, 2, 3. Triangulações, certo? Penetração com a bola. O jogador pode tentar uma jogada perto da grande área. O jogador brasileiro tem que driblar. Dribla, parte para dentro e chuta. Por quê? Se os defensores do Peru fizerem alguma coisa, eles vão fazer pênalti, ou no mínimo uma falta, ou poderão ser expulsos. E aí o Brasil joga com 11 contra 10. Eles vão, na defesa, quando você chega na terceira parte do campo, dividido em 3 partes, defesa, meio campo e ataque, quando você chega naquela área do ataque, perto do gol, o defensor do Peru
vai ficar com medo de fazer falta. E fazendo falta, pode gerar uma falta cobrada pelo jogador da seleção brasileira e pode também, dentro da área, ser um pênalti. Entendeu? E pode o jogador do Peru ser expulso. Então, por isso que a jogada individual, penetração, jogada de penetração, não é jogada de drible para lateral, não. Jogada de partir para dentro. Essa jogada é importante. E somente o Everton Cebolinha faz. Entendeu? Então é isso aí. Mais uma vez contra o Peru, Everton, Cebolinha e mais 10. Os jogadores do Peru são pesados. Então, Everton tem que ser... Os jogadores da seleção brasileira são leves. No corpo a corpo, na infantaria, perde o Peru. Então, nós temos que ter mobilidade, agilidade, velocidade, movimentação. Certo? Entendeu? Tática, movimentação. Seleção brasileira tem que se movimentar muito. O jogador sem a bola tem que jogar pedindo, propondo, fazendo opção a quem tem a bola para tocar para ele. Fazer o passe de 20 metros, o passe de 10 metros, 15 metros, na enfiada de bola, no meio do zagueiro. Tocando no pé. Entendeu? Espaço futuro. Jogando com espaço futuro. Jogando com espaço. Visão de campo. Visão de jogo. Jogando junto. Né? Com a bola no pé, propondo, toca para você, toca para mim, toca na frente, papum, progressivo. Passe progressivo, passe para frente. Certo, seleção brasileira? Eu estou dando aqui alguns critérios, algumas dicas importantes, palavras importantes que tem que entrar na mente de cada jogador da seleção brasileira. Familiares de jogadores da seleção brasileira, veja esse vídeo. Faça o jogador ver o vídeo, nem que seja pelo celular. Notebook, dê um notebook para o jogador da seleção brasileira ver o vídeo. Comissão técnica, veja o vídeo e reproduza as minhas palavras para os jogadores da seleção brasileira no vestiário. Nós só perdemos no último minuto. Uma partida só está perdida depois do último minuto, quando apitou, acabou o jogo. Então, nesse critério, a seleção brasileira tem tudo pela frente, todas as possibilidades, a ganhar o Peru e conseguir reverter o jogo e conseguir fazer um jogo maravilhoso e conseguir, quem sabe, até ganhando todas as partidas, o título. Mas é preciso ter garra, concentração, atenção total no jogo, disposição, no sentido de fazer o máximo, certo? De procurar estar concentrado no jogo. Esqueça a transferência para clube, empresário, clube interessado, dinheiro aqui, dinheiro ali, não. Agora não é questão de dinheiro, não é questão de transferência de clube para clube, é questão de seleção brasileira, jogo importante contra o Peru, jogo decisivo, como tipo jogo de Copa. Jogo contra a Bolívia, o Brasil teve uma chance. Jogo contra a Venezuela teve uma chance. Agora não tem chance de uma. É pau a pau. É eles ou é nós ou eles. Então, que seja nós. Que chore a mãe deles. Você está entendendo? Estou te dando aqui um viés de guerra, de combate, de artilharia, papum. Você está entendendo? Guerreiros. A seleção brasileira tem que ser guerreiros no jogo, certo? Mas também sabendo o que tem que fazer. Mobilidade. Eles são pesados, são bons do corpo a corpo, mas nós temos que ser ágil, rápido, partir para dentro. Na frente do gol do Peru, parte para dentro. Gol, 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 gol. Eu quero essa mentalidade de 6-0. Brasil 6, Peru 0. A luta, a doação, a vontade, ela consegue milagres, consegue reverter situações, a superação. Isso é o esporte. A medalha de ouro.
no final. É isso. Então, jogadores da seleção brasileira, vocês têm que escrever a história. Tem muita coisa errada na seleção e eu já falei aqui. Comissão técnica, Tite, tudo mais. Mas esqueçam tudo isso. A seleção brasileira é o povo brasileiro. É a camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil. Entre nesse, jogadores se reúnam, união coletiva, jogadores da seleção brasileira, união coletiva, um por todos, todos por um, disposição, entrega total. Mais importante que A, o B ou C é a seleção brasileira, é o povo brasileiro. Para nós, povo brasileiro, a seleção brasileira é a nossa bandeira do Brasil. Então, vamos lá, com disposição, com garra, união coletiva, todo mundo junto. Na hora da marcação, um vai dar o ataque, outro atrás. Certo? Na cobertura. Não deixa um jogador sozinho dando combate para recuperar a bola, não deixando o Peru jogar. Então é só chegar junto. Vai dar o combate e outro dá atrás. O cara dribla uma vez, vai driblar 10 vezes. Na 11, você toma a bola dele. É isso. Não deixar o Peru jogar de qualquer maneira. Não pode tocar na bola. 80% de posse de bola seleção brasileira. Massacre total. É combate. É militar. É front de batalha. É a diferença entre vencedor e perdedor. É a disposição, é a garra, é a vontade de ser campeão. Isso é o esporte geral. E aqui eu peço, jogadores da seleção brasileira, jogadores, não estou nem falando comissão técnica, treinador, nada disso, não. Você, jogador, seleção brasileira, você, disposição total, luta, união, todos juntos, vocês têm que se reunir, fazer uma reunião dos jogadores, se reunir antes da partida, vamos lá, união, não é comissão técnica, nada de CBF, coisa nenhuma, é porque eu sou brasileiro e é a seleção do meu país, Brasil, e eu vou lá e vou dar o máximo e vamos ganhar. Isso que a gente quer. Que o povo brasileiro, que os jogadores brasileiros, que os treinadores brasileiros, que tudo, sem eliminar ninguém, todos nós queremos. Que vocês lutem, que dê o máximo de cada um, que parte para dentro, que marque gol, que defenda, que vá na bola como um prato de comida. Sabe quando você está com fome, ou você passou fome na vida? Você passar fome, está passando fome, certo, jogador? Presta atenção, seleção brasileira. Você está passando fome, está 3 dias sem comer, as tripas estão se comendo. Bota a comida mais gostosa na tua frente, assim, ó. A comida mais gostosa do mundo e fala, come. Você voa em cima do prato e come com vontade. É assim. Você tem que ir na bola, na defesa, recuperar a bola, como se fosse num prato de comida. Você tem que partir na defesa adversária, como se parte na vontade, como se fosse no prato de comida, driblando os jogadores e chutando no gol, como se fosse no prato de comida. É isso. Vontade. Entendeu? Vamos dar aqui a escalação para esse jogo. O jogo da seleção brasileira, nós temos que ter um sistema defensivo bem feito. Como eu falei para você, Thiago Silva é frágil, Marquinhos é um cara de boas intenções, mas não é um zagueiro trombador, certo? E o centroavante do Peru é trombador, gosta do corpo a corpo, que é o guerreiro. Então, preste atenção. Nós temos que proteger a defesa. E eu peço sempre 2 cabeças de área. Vocês estão brincando. Tite, Casimiro e Alain. 2 cabeças de área protegendo a defesa. Entendeu? Na organização do meio de campo, Coutinho e ali pela direita, no meio campo e no ataque, William. Agora estão falando que você, Tite,
vai botar o Gabriel Jesus. O cara que não, o centroavante que não marca gol, quer dizer, vai jogar junto aí no ataque. Uma seleção pode ser ofensiva sem precisar automaticamente de muito atacante. Não é o atacante, botar 10 atacantes em campo. Não é isso que vai fazer a seleção marcar gol. É a atitude ofensiva de penetrar na defesa com a intenção de marcar o gol. O gol já é o resultado de uma atitude prévia. O jogador parte para dentro da defesa adversária com vontade, disposição. Aí, automaticamente, ele vai marcar o gol. Então, há uma atitude prévia antes da ação. Essa é a atitude de marcar o gol e de ganhar a partida. Isso que a seleção precisa ter. O entendimento, o pensamento, antes da jogada, de ter a disposição de fazer a jogada que é necessária para marcar o gol. Você está entendendo? Então é isso. É ter a atitude correta de marcar o gol, de tentar a jogada que é necessária. Você está entendendo? Então, essa atitude prévia é que a seleção tem que ter, antes da jogada. A decisão e a vontade. E partir para dentro. Não é com o atacante, é com a atitude que a seleção pode mostrar uma coisa melhor do que ela já fez até hoje, na Copa América. O Peru vai buscar o corpo a corpo, vai fazer falta, vai tentar marcar, eles são pesados. Então a seleção tem que. A bola corre mais do que o jogador. Quando o Peru tenta fazer o combate, toca. 1, 2. 2 toques na bola. Pá, 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 pum, pá, pum, pá. Jogando por música. Eu peço a bola, recebo, toca ali. Não adianta o jogador ser rápido. A proposta tem que ser rápida também. O jogador sem bola tem que ser rápido no sentido de pedir a bola. Então, você tem a bola, eu toco para você, já peço na frente, outro jogador já pede ela a jogada. E isso faz com que a defesa do Peru não consiga se organizar. Eles são pesados, eles são lentos. Então, jogando rápido, vocês, atacantes e meio-campo da seleção brasileira, vai poder ter o espaço necessário para marcar gol. Jogadas rápidas no ataque. No meio-campo, pesado, marcação homem a homem, no corpo a corpo, porque eles vão buscar essa jogada de corpo a corpo, porque eles são físicos, eles são pesados. Então, eles vão buscar o corpo a corpo. Então, nesse sentido, a equipe da seleção brasileira na marcação tem que ser 2 jogadores em cima do cara da bola do Peru. Um dá combate e outro cobre. Certo? Não deixando a seleção do Peru jogar. Tomando a bola do Peru. Posse de bola de 80%. Quanto mais o meio-campo da seleção brasileira tiver a bola, mais o Brasil vai atacar o Peru. As jogadas pela linha de fundo, criação pela direita, está ali, criando a jogada pela direita na linha de fundo, finalização na esquerda. Quem está do outro lado, na esquerda, é preciso ter conhecimento que é ele que vai chutar no gol. A jogada tramada pela direita, centra para o jogador que entra pela esquerda entrar sozinho de cara com o gol. A mesma coisa, jogada tramada pela esquerda. Jogada tramada pela esquerda, centra a bola no segundo pau, no lado direito, para o jogador que está no outro lado entrar de frente e marcar o gol. Então, jogada criada pela direita, finalização pela esquerda. Jogada criada pela esquerda, finalização e gol pelo lado direito da seleção brasileira do ataque. Entendeu? Assim você movimenta a defesa da seleção do Peru. Certo? Entendeu? Na cabeça da área, jogada rápida. Rápida. 1, 2, 1, 2. Eu toco para você, você devolve preparando, eu chuto no gol. Chutar nos ângulos. São 4 ângulos. 2 ângulos superior. O ninho da coruja. Ninho da coruja. 2 ângulos superior. E 2 ângulos embaixo. 2 ângulos embaixo. Certo? 2 ângulos embaixo. No pau da baliza. A baliza está aqui. A trave. Né? A trave está aqui. Então, chutar no canto. Aqui direito, no canto esquerdo. Certo? No canto. Pênalti.
Bater a 1 metro da baliza, com força. Não dá para o goleiro defender, ele partindo do meio do gol. Falta, bater buscando o ângulo, onde a coruja dorme, certo? Os dois ângulos, do lado direito e o lado esquerdo. Então, tá aí. É simples. De cara com gol, você tem duas opções. Tira a bola do goleiro e toca no gol vazio. Ou então toca por cobertura. O goleiro saindo, se você está pela direita, ele saindo em cima de você, você toca no canto esquerdo. Se você estiver entrando pela esquerda e o goleiro sair na sua direção, você toca no canto direito. Entendeu? Entendeu, né? É exatamente. Toca no canto contrário. Se você entra pela direita de cara a cara com o gol, o goleiro vai cobrir, vai fechar o lado direito. Você toca no canto esquerdo. Você entra pela esquerda, de cara a cara com o goleiro, mano a mano, ele vai fechar o canto esquerdo. Você toca no canto direito. Entendeu? Na frente do gol, se o goleiro sair, toca por cima. Ou então, faz a gingada para o lado, dribla para o lado e toca no gol vazio. Contra-ataque rápido. A seleção brasileira, no desespero, se o Peru estiver perdendo, eles vão atacar no córner. A gente pega a bola no córner, o time do Peru está no ataque. Córner. Contra o Brasil. Aí o Peru vem atacando, você coloca lá os zagueiros, tudo. A seleção brasileira pegando a bola, o goleiro pegando a bola, joga o atacante da seleção brasileira partir na direção do gol. O zagueiro, defensor, lateral, pegar a bola ali, toca no atacante para ele partir direto na direção do gol do Peru no contra-ataque. Contra-ataque direto na direção do gol, certo? Nada de desviar de linha de fundo. Direto na direção do gol. Contra-ataque direto na direção do gol. O que mais a gente pode dizer? A seleção brasileira, a escalação. Escalação, eu vou continuar batendo na tecla. Cássio no gol, Daniel Alves, lateral direito, zaga, Marquinhos, Miranda, lateral esquerdo, Alexandro, meio campo, 2 cabeças de área. Primeiro cabeça de área, Casemiro, segundo, Alan. Terceiro homem de meio de campo, Coutinho. E quarto homem de meio de campo, William. Na frente, Cebolinha e Firmino. Firmino, que não está recebendo bola, inclusive, nenhuma bola, o meio campo não está. Está todo mundo chutando no gol, finalizando. Ninguém está fazendo passe para o centroavante Firmino marcar o gol. A seleção brasileira não joga bola para o centroavante marcar o gol. Você está entendendo o que eu estou falando? Jogar de centroavante, como o Firmino está jogando, e não receber a bola, é difícil. A seleção brasileira não está criando as jogadas para o centroavante marcar o gol, que é o Firmino. Esse é um detalhe. Há um boicote aí contra Firmino. Eu estou falando aqui, certo? Beleza? Então, Firmino é o melhor jogador brasileiro na Europa hoje. Melhor jogador brasileiro na Europa, quem é? Firmino. A colônia brasileira na Europa, todo mundo sabe. O melhor jogador brasileiro hoje na Europa se chama Firmino. Agora, a bola tem que chegar no pé dele. Não está chegando. Firmino está negociando bola disputada com os zagueiros. Certo? Mas não está recebendo a bola para finalizar. E é finalizador, Firmino. Entendeu? Então, é esse o problema da seleção brasileira. Mais criação, mais movimentação, meio campo correndo de 12 a 15 quilômetros, certo? Movimentação, 45 minutos mais 45 minutos. Atacante, velocidade. Everton Cebolinha, o melhor jogador da seleção brasileira, ele joga no Brasil. Isso prova que a seleção brasileira tinha que ter mais jogadores que jogam no Brasil. Entendeu? Isso aí. Então, seleção brasileira, já falei para vocês aqui o score 6-0.
placar 6-0. Seleção brasileira ganhar de 6-0 o Peru. Marcação total, buscando recuperar a bola, não deixar o Peru jogar, dominar o jogo. Atenção para não se machucar, porque o Peru vai dar porrada, vai ter o juiz para expulsar o jogador do Peru. Tem um VAR também que está aí, né? Então, deixa o Peru bater. Eles dando porrada, eles vão ser expulsos de campo. Seleção brasileira jogando mais coletivo, certo? Eu já dei a minha escalação: Cássio, Daniel Alves, Marquinho, Miranda, Alexandre, lateral esquerdo, cabeça de área, Casimiro e Alan. Meio campo ofensivo, William pela direita e Coutinho pela esquerda, Firmino no ataque e Everton Cebolinha pela esquerda. Entendeu? Então é isso. Seleção brasileira, nós contamos com a entrega total dos jogadores da seleção brasileira. É um jogo importante e que vai decidir na disposição e no lado psicológico. Se o jogador tem a vontade de defender seu país, é esse o jogo para demonstrar essa vontade, certo? Beleza? Então é isso aí. Então eu espero aqui que a seleção brasileira faça excelente partida. E o jogo contra o Peru é muito importante. Muito importante, é uma virada. Seleção ganhando, já está como uma das favoritas para ser campeão. E aí nós vamos continuar sobre essa partida. Ganhando do Peru, a gente guarda o lado bom da partida e continua nesse viés, nessa direção, que vem o próximo adversário e ganhando até chegar à final sendo campeão. Brasil, 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 campeão. Nós precisamos de total envolvimento dos jogadores da seleção brasileira com o objetivo de ser campeão, defendendo o Brasil, lutando ao máximo, tá certo? Seleção brasileira, então vamos lá, todos os setores, defesa, meio campo e ataque, certo? Entrega total, disposição total, e assim a gente vai fazer um resultado contra o Peru, se classificar e que venha o próximo, para que o Brasil também ganhe e chegue à final como campeão. Campeão, campeão, campeão. Brasil, Brasil, Brasil.